Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. A temporada de saibro europeu teve mais um grande capítulo neste final de semana, com a conclusão dos torneios combinados de Roma, o antigo aberto da Itália, que agora foi dividido em Masters 1000 de Roma e WTA 1000 da cidade, da capital italiana, para poder computar os dois campeonatos. Um evento extraordinário disputado no Fórum Itálico, que está bombando com essa incrível ascensão do tênis italiano, principalmente com o Jannik Sinner. E neste podcast, para bater um papo sobre Roma e Itália, o podcast Tênis Brasil tinha que convidar alguém que já esteve lá e fez final em Roma, o Mauro Menezes, paulista Mauro Menezes, um dos melhores tenistas brasileiros da era profissional, que teve uma grande participação na sua carreira, jogou Copa Davis, fez grandes campeonatos em simples, em duplas, e tem esse resultado tão incrível que, ao lado de Danilo Marcelino, decidiu o Aberto de Roma em 1989. Mauro, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast. Pô, Zé Newton, que prazer estar falando aqui de tênis, falando de Roma, ficou super na memória, na história, momento para a gente marcante, mas fora isso o tênis está numa fase incrível, né? Então é muito gostoso falar de tênis e lembrar um pouco das histórias antigas. Muito legal, obrigado pelo convite. Imagina, Maurão, você é uma presença constante aqui com a gente no podcast, pela toda experiência, tua bagagem. E olha, eu vou te contar uma coisa, eu estive em Roma, né? Fiquei lá na primeira semana do torneio de Roma, e é inacreditável o que acontece com o tênis lá. Qualquer lugar que você vai, que você olha, é Jannik Sinner para tudo quanto é lado. Ele anuncia iogurte, ele anuncia banco, ele anuncia seguro, ele é uma festa, ele está lá na Fontana de Trevi, fizeram um slide só para mostrar ele. É uma verdadeira loucura, rapaz. Incrível que você viver isso num país, né? Porque nós já tivemos essa oportunidade de ter um número 1 do mundo, de ter um jogador nessa grande qualidade, como o caso do Gustavo Kirten, e hoje estamos vivendo essa ascensão graças ao João Fonseca, Bia Haddad, Luiz Stefani, que está tocando o circuito brasileiro lá para frente, né? Então foi uma experiência incrível ter ido a Roma justamente nesse momento de ascensão notável do tênis italiano. Cara, eu vou te falar, né? Isso aí tem uma justificativa, né, Zé Newton? Há alguns anos atrás, que eu vou te falar já, acho que há uns 5 anos atrás ou mais, eles já criaram um sistema novo, né? A Federação Italiana investiu muito em torneios, esses torneios que estão tendo aqui agora no Brasil, em Maringá, que são os Futures, né? Onde tudo começa, né? Onde o garoto que começa a se destacar, né, começa a ter chance de jogar torneios profissionais, ganhar os primeiros pontos, e eles investiram muito nesses torneios. Tinha um torneio por semana, fizeram mais de 30 torneios por ano, e eu acho que isso reflete, né, e refletiu no que o tênis italiano é hoje. Então é muito legal, né, e engraçado, eu também recebi, né, eu acho que essa semana, né, até vincularam bastante as fotos da minha dupla com o Danilo e com o Sampras e o Jimmy Courier, né? Essa foto acabou viralizando bastante, né? Muita gente me mandando sem parar, foi muito legal, né? Mas também me mandaram vídeos lá de Roma, exatamente do jeito que você falou, né? Com filmagens do Sinner batendo bola, chamando o pessoal para assistir o torneio. Pô, a gente podia ter feito isso na época do Guga, eu acho que seria fantástico, porque bateu na trave, eu acho que essa história, né, Zé Newton? Assim, vai, rapidão, eu não esqueço mais um vídeo que fez na época do Guga, as crianças, em vez de estarem jogando futebol na rua, estavam jogando tênis, batendo paredão, jogando tênis em todo lugar. Cara, eu achei aquilo fantástico, né? Mas o futebol é muito grande ainda no nosso país, né? Ele que comanda.
Vai ver que a Itália compensou um pouquinho, já que ela não conseguiu chegar na Copa do Mundo, né? Por incrível que pareça, pela segunda vez consecutiva, né? Então eles acham que eles compensaram um pouquinho. Mas olha, mano, eles fazem um trabalho muito incrível lá, né? Quer dizer, dentro do complexo, obviamente, põe em quadra, monta aquelas quadrinhas e coloca todo mundo para jogar, todo mundo que passa, joga, eles tentam popularizar o máximo que eles podem. E eles fizeram uma ação, pelo segundo ano seguido, no centro de Roma também, né? Numa grande praça que tem lá. Montaram a quadra no meio da praça, 2 quadras, aliás, tanto de tênis de pedra como de tênis. Montaram ao mesmo tempo uma feira incrivelmente grande, em que eles levam, principalmente a criançada, para fazer testes de saúde, teste de sangue, de glicose, teste de gordura, orientação, fazem um monte de ações ali, boxe, uma série de atividades ali, buscando a criança para o esporte, né? Então eles aproveitam esse grande momento que eles estão vivendo para fazer esse trabalho, que eu acho isso bem legal, e a gente podia seguir esse modelo também, viu? Nossa, sem dúvida, né? Eu acho, sabe, Zé Nilton, eu não sei se, claro que você teve lá no Rio Open, eu acho que já mudou um pouco isso para o brasileiro, né? O torneio já virou um entretenimento, né? É muito legal você passar por aquela rua ali do torneio e ver várias ativações, várias coisas acontecendo, né? Eu acho que, infelizmente, a gente está num momento que não tem o número 1 do mundo, como a gente já teve um Guga, mas eu acho que a gente está num momento, grandioso, cara. Eu acho que você olhando ali, que depois da pandemia, né, todo mundo começou a jogar um pouquinho mais de tênis, veio a Bia e começou a se destacar, e agora veio o João Fonseca para fortalecer, né, o tênis no Brasil. Então, eu moro em São Paulo, né, e vejo assim o crescimento de quadras de tênis, todo mundo querendo jogar tênis. Eu tenho um lugar que tem um lugar para um espaço para eventos de tênis. Cara, a gente tem feito 4, 5 eventos por mês de tênis. Então, a gente tem que abraçar, tem que aproveitar, e é isso aí, fazer o que seguir esse exemplo da Itália, né? Não fazer só o torneio de tênis, mas criar do torneio de tênis coisas para as crianças, né? É muito legal você ver o sistema de ensino do tênis para as crianças. É difícil você achar uma coisa tão legal como o que o tênis oferece, né? Com as bolinhas, raquetes, quadrinhas e metodologia. Cara, é muito bacana, Zé Nilton. Ora, vamos falar um pouquinho sobre o circuito masculino, né? Jannik Sinner ganhou de novo, né? 5 Masters 1000, dominou completamente o saibro, que de certa forma é uma surpresa, não pela qualidade que ele tem, mas porque o Sinner nunca tinha ganhado um grande torneio no saibro, né? Ele tinha o MAG, que era o maior torneio dele, até chegar a Monte Carlo, e aí ele começa essa sucessão incrível de resultados. Importante até ele ganhando do Alcaraz em Monte Carlo, quer dizer, é um resultado de peso. Depois ele pega Madrid e Roma, e que aí, infelizmente, não tem competidor para o Sinner no momento, né? Eu queria só saber de você, que vive tão de perto isso, é bom realmente de ter um jogador tão dominante do jeito que nós estamos vendo o Sinner? Quer dizer, isso ajuda mais do que atrapalha? Ou precisamos ter uma concorrência, precisamos ter pelo menos um Federer Nadal, um Connors McEnroe, um Lendl McEnroe, uma disputa grande para incentivar o tênis? Putz, ele ganhou quantos? 34 jogos seguidos, 34 né? Jogos seguidos. É um absurdo. Primeiro, eu acho que ele realmente está jogando muito tênis, ele tem uma intensidade muito boa, uma cabeça excelente, né? Você vê ele na quadra, não tem um ponto que ele não joga o 100% dele e que ele não olha para o time dele vibrando e mostrando que ele está ali presente, né? Me surpreende, para te falar a verdade, ele está ganhando tanto assim, né? Quando você vivia ali, né? A gente viveu muito Federer, Nadal, Djokovic que chegou, né, ganhando, a gente nem achava que o Djokovic fosse atingir esses 2 jogadores. Então eu fico muito, muito surpreso com o destaque do Sinner, mas, cara, eu gosto, eu acho bom para o esporte, eu acho bom você ter um ídolo que ele acaba sendo meio que geral, né? Não é só o ídolo para a Itália, né? Pô,
eu tô aqui no torneio de tênis, todo mundo fala do cara, todo mundo fala do Sinner. Pô, que ele ganhou, ele vai ganhar de novo o Roland Garros, não tem ninguém para ganhar dele. Então, eu acho isso um call muito legal, do que ter, às vezes, um Alcaraz junto. É claro que a gente vai sentir falta do Alcaraz em Roland Garros, né? Que é outro jogador extremo, né? Mas o que eu quero te falar, assim, é que eu não acho ruim. Eu não acho ruim de ter um jogador em destaque e que precisaria outro para ter o confronto. Eu acho legal, eu acho isso bom para o esporte. Porque se falam demais daquele jogador, tentam se copiar o que esse cara está fazendo, né? O que ele está fazendo de tão diferente? Porque você olha o jogo do Sinner, pô, cara, qual é a diferença? Né? Né? É só confiança, qualidade de bola, é um físico que ele parece ser pequeno, mas ele chega em todas as bolas, ele não cansa. Quando ele tem uma cãibrazinha, ele fala que está com uma dorzinha não sei na onde, e o jogo segue. Quer dizer, aonde está, né? Onde está esse Sinner que está ganhando tudo? Por quê, né? Então fica legal você discutir isso e tentar descobrir, né? E juntar todas essas peças de mental, físico e técnica e falar, tá aí, tá justificado porque que ele tá ganhando tudo, né? Então eu sou a favor, eu gosto sim. Agora, é engraçado, né, Maurão? Porque o tênis é um esporte tão curioso que quanto mais o jogador vence, obviamente mais tempo ele está na quadra, mais vezes ele vai para a quadra e isso vai automaticamente causando um desgaste enorme, né? Uhum. Então você vence muito, você ganha muito dinheiro, você ganha muito ponto, em compensação, cobra lá na frente, né? Sim. O que eu enxergo um pouco hoje em dia também, Zé Nilton, muito diferente da minha época, todo o trabalho está sendo mais específico, né? Então a recuperação física dele é muito diferente do que a gente tinha antigamente, né? Não tinha nada. Para recuperar, a gente ia deitar, comer um macarrão, que achava que no dia seguinte você ia estar tudo de volta e aí estava destruído, né? E tudo doía. Então eu acho que hoje, eu acho que tem muita coisa por trás do jogador, né? Você vê que ele acaba de jogar tênis, acaba uma partida, ele fica mais 3, 4 horas fazendo uma recuperação física e suplementação. Eu acho que a suplementação, Zé Nilton, tá sendo o diferencial, né? Você viu aquele atleta que bateu o recorde da maratona? A suplementação dele foi essencial para ele aguentar e manter o ritmo dele a prova inteira. Então eu vejo isso no tênis muito claro, né? Se você não tiver uma nutricionista que te dê aquilo que você precisa de suplementação, fica mais difícil, né? E esses caras, vamos ser sinceros, né? O dinheiro que eles estão ganhando hoje em dia é insano. Então eles têm para investir no que existe de melhor, né? Sem dúvida nenhuma. Em compensação também, até eu puxei muito esse aspecto, Maurão, porque nós vimos aí a contusão do Alcaraz, nós vimos vários tenistas sofrendo lesões, porque o circuito está muito exigente, né? Você precisa bater muito mais na bola, com muito mais força para ganhar um ponto, né? Hoje em dia está muito mais difícil ganhar ponto. Então, isso também está causando um problema. Claro que nós vimos aí jogadores com uma longevidade enorme, né? O Djokovic hoje é o grande exemplo disso. E a gente fica na expectativa de saber, será que esses jogadores de hoje, essa geração, também vai ter essa longevidade? Eu não sei, né? Mas é uma impressão que eu tenho do Alcaraz, que ele tá um pouco mais relaxado, né? Ele joga demais, né? Ele é muito bom. Ele é muito bom. Então eu acho que ele está um pouco relaxado, ele gosta de jogar, mas ele também gosta de ter a vida dele social, ele gosta de sair com o irmão dele e passear um pouquinho, coisa que para você ser número 1 do mundo, eu acho que não combina muito, sabe? Então eu acho que a lesão dele veio nesse sentido. De que ele não está se dedicando 100%, né? Eu imagino que o Sinner
hoje deve estar fazendo alguma coisa para recuperar o físico dele, para ele aguentar Roland Garros, e deve ter feito o dia inteiro, entendeu? Então eu enxergo isso. E a longevidade, Zé Nilton, ela vem porque hoje o trabalho físico, né, e a fisioterapia, eles estão muito juntos, né? Então um está recuperando o outro o tempo inteiro. Então eu acho que o tenista vai viver, a não ser que ele canse mentalmente, né? Mas eu acho que essa parte física, eu acho que ele vai ter uma longevidade muito maior do que a nossa, por exemplo, né? Mas eles estão mais desgastados mentalmente, né? Você vê que o Alcaraz, né, não quer jogar tanto. Outro dia ele falou, pô, tô cansado, quero ir embora. Né? São falas que são verdadeiras, né? E tá ligado ao que você falou. O tênis está difícil. Meu, você ganhar um ponto hoje, os caras chegam em todas as bolas. Todas as bolas chegam com condição de né? Porque o que é um pouco o tênis, né? Você criar dificuldades para o seu adversário até você ir lá e ganhar o ponto, né? Você cria dificuldade, o cara te joga mais na mão, você vai lá e consegue definir o ponto. Só que hoje você criar dificuldade com um cara que chega em todas as bolas, o que você tem que fazer? Dá uma marretada na bola, né? Então eu acho que a longevidade vai ser boa, vai ter gente jogando aí com seus 35 anos, 40 anos não sei, mas 35 acho que vem. Você sabe que teve um lance ali no jogo do Medvedev com o Sinner, né? Que o Medvedev realmente ameaçou o Sinner o tempo inteiro, o Sinner não estava lá completamente inteiro. E já foi ali no terceiro set, o Sinner joga o Medvedev lá para a direita na linha de dupla e vai com uma curta. O Medvedev chega na bola e passa. E olha o tamanho que o Medvedev tem, que não é o rei, né? É gigante, chega naquela esquerdinha e consegue fazer a passada. É impressionante, cara. Não, ele também me surpreende, né? Porque você vê que ele devolve o saque quase fora da quadra, né? Se não fosse essas quadras enormes aí, com um recuo muito grande, ele estaria por outro lado do alambrado, né? Aonde ele devolve é um negócio incrível. E a galera, ele vai lá atrás e eles não conseguem matar o ponto nele, né? Sendo que ele é um cara... Quanto que ele mede? Quase 2 metros? Em 92, isso? 8? 98, isso, 98. E ele chega em torno... Ele realmente ele é fora da curva, a velocidade dele. É impressionante. E é isso, né? É isso que o treino específico está fazendo com esses jogadores. Você vai ganhar o ponto do Medvedev como? Sacando aonde? Só se for baixo, né? Só se for a Nick Kyrgios, né? Vem lá e dá 10 sacos por set. Deixar ele louco. Maurão, o Sinner vai, obviamente, chegar em Roland Garros, sorteio agora, quinta-feira, deve ser o sorteio da chave. Acho que o sorteio é muito mais para os outros do que para ele, né? Quer dizer, quem é que quer ficar bem longe do Sinner na chave, né? Sim. Mas ele chega, obviamente, com todo o favoritismo do mundo, pela campanha toda que ele fez no Saibro, com a ausência do Alcaraz ainda por cima. Mas também tem o outro lado, né? Existe uma expectativa enorme, sua interna, externa de quem está olhando o jogo. Você entra na quadra com a obrigação de ganhar e você vem de uma sequência gigante de partidas, né? Tem que administrar tudo isso. Isso também não é uma tarefa muito simples, né? Eu acho que o tênis tem esse lado mesmo, Zé Nilton, mas o tenista, quando ele começa a ganhar, ele pega uma confiança e aí ele fica um pouco até arrogante, né? Você vê que tem jogadores que falam, nossa, que esse cara pensa que ele é Deus, né? Mas você começa a ganhar e você não enxerga para quem você pode perder. Né? E aí você pega um ritmo, eu acho que é isso que aconteceu com o Sinner, né? O ritmo de jogo dele, mental dele, acho que não faz parte de perder para ninguém, entendeu? Eu acho que ele está muito focado, muito confiante, o físico muito bom, treinadores de fora da quadra fazendo a parte dele, porque mais pressão que ele teve aí em Roma. Pois é. Eu acho que ele não vai ter em Roland Garros. Eu acho que Roma, assim,
Eu joguei Copa Davis uma época, cara, e para mim foi assim um dos meus momentos mais difíceis na minha vida. Foi ter essa intenção de defender o meu país e né, essa coisa de patriotismo, para mim isso foi grande demais. Imagina ele jogando a final de Roma. Fazia o presidente na arquibancada. Pô, tá de brincadeira? Então eu acho que ele cresceu demais. Ele está muito forte mentalmente. Eu não acho que esse vai ser um problema para ele. Eu acho que ele vai, se deixar, ele vai ganhar em 3 sets as 3, 4 primeiras rodadas, cara. Que, aliás, ele não anda nem perdendo 7, né? Você tem toda a razão. Tem brincadeira, sido não? Terrível. Ficou muito confiante. Está muito forte. Por outro lado, Maurão, a gente vê o circuito feminino completamente diferente do masculino, né? Enquanto você tem um nome dominante, ou no máximo 2, no caso do Alcaraz, sim. Você olha o feminino e parece um leque aberto, né? Quer dizer, claro, você tem a Sabalenka, número 1, já teve disparada no ranking e tal, mas quando você vai para a terra, a coisa muda, né? Quer dizer, a força, né? O grande saque dela, tá aquela coisa dela, da Rybakina, perdem um pouco a eficiência, apesar de ter ido à final no passado de Roland Garros, e começa a abrir brechas, né? Então eu vejo o circuito feminino, ainda mais agora com a vitória da Eline Svitolina, né? Extraordinária vitória, né? Surpreendente. Confesso que eu torci demais para ela, não, porque eu também gosto muito da Coco Gauff e tal, mas eu torci porque eu acho que ela é um grande exemplo ali de luta, de perseverança, mãe, volta a jogar tênis, né? Busca sempre uma forma de jogar legal, né? Quer dizer, uma forma tática de enfrentar a partida. Então, tem o marido dela ali também, né? Pô, maridão de figura. Você acha que ela não vai ter torcida em Roland Garros, né? Imagina. Dizendo adeus para a carreira. Não, eu também acho. Eu acho que tem muito a ver com ele, né? Eu acho que esse astral dele passou para ela, né? Você vê as postagens deles, sempre felizes e dando risada e curtindo a vida. E eu acho que se ele deu palpite ali, participou, eu acho que é o que está fazendo diferença. Mas, o Zeninho, sabe o que eu queria te falar? O tênis feminino melhorou demais, cara. Demais. Hoje, desculpa as mulheres, mas hoje dá para assistir. Hoje é legal, é gostoso você assistir um jogo feminino, né? As meninas estão pegando na bola, estão sacando, o saque está fazendo diferença. Meninas bonitas, elegantes, né? Cara, eu tenho gostado muito do tênis feminino, assim, e está aberto. Na verdade, está aberto. A Sabalenka realmente ela é um pouco diferenciada, mas ela sente também, né? Porque né, voltando ali à parte física, tá todo mundo chegando nas bolas dela. Ela vem com um saque pesado, com uma direita pesada, a menina dá 2 passos para trás e faz a bola voltar. Então, não é tão simples ganhar batendo forte hoje em dia, só batendo forte, né? Tem que ter resistência física, tem que saber defender um pouquinho mais. Então, eu acho legal o tênis estar aberto, tênis feminino aberto, porque aí você vê jogadoras novas. Pô, o que você falou da Gauff, pô, que legal que é ver essa menina jogando tênis, né? O quanto ela se sacrifica, o quanto ela se dedica por cada ponto, né? Aquela luta, pô, é fantástico, né? Então a Iga, você vê a Iga, se deixar, ela passa por cima das outras. Exatamente. E você vê, assim como no masculino, o feminino, cada vez mais as meninas estão procurando colocar elementos novos no jogo dela, né? Você vê a Sabalenka, de repente agora da slice, da curtinha, vai pra rede, tenta fazer um vôlei, não é a grande área dela, mas ela vai, né? E elas buscam jogar um pouco mais para frente, encurtar o tempo do adversário, né? Então elas começaram a achar essas alternativas táticas todas, que eu acho que isso que enriqueceu muito o circuito feminino, né? Não, eu também acho, e acho que isso tem esse motivo, né, Zé Nilton? A hora que você fica muito tempo na quadra, você vai tendo que aprender, né? E a Sabalenka, ela vai num torneio, ela joga 5, 6 jogos no mínimo, né? Então, ela vai sendo obrigada a aprender a não só dar pau de direita, né? Porque ela dá 1 volta, dá 2 volta, dá 3 volta. Então ela vai ter que aprender
o drop do Alcaraz, vai ter que aprender a dar um slice e fazer essa bola ficar mais baixa para a menina jogar para cima. Ela vai precisar aprender a jogar uma bola alta para ter tempo de atacar a bola seguinte. Ela vai precisar aprender a tirar um pouquinho os ângulos para abrir a quadra da adversária e botar a menina para correr. Mas eu acho que isso faz parte de você ficar fazendo muitos jogos, né? Isso vai te trazendo essa condição de, você precisa do slice, você precisa daquilo outro, e aí fica mais fácil de agregar, né? Você que é um pouquinho mais velho, né, como eu, Maurão, a gente via no circuito feminino aqueles balões, balão, né? Balão. Hoje em dia, esquece o balão. Se você der balão, ela vem com swing vôlei, ela pega na subida. As meninas não conseguem mais jogar desse jeito, né? Isso eu achei muito legal. Eu acho que essa coisa do swing vôlei foi a grande mudança nós vamos ter que se obrigar a pegar mais na bola, porque antigamente era isso. As meninas jogavam para cima, vinha outra e pumba, swing vôlei. Agora nem swing vôlei está dando mais tanto tempo, né? Tá bem bonito o tênis, cara. Tá bem agressivo. As meninas focadas, você vendo uma tática de jogo, uma maneira de jogar. Eu acho que tá muito legal. Eu tô curtindo. Sem dúvida nenhuma. Maurão, vamos lembrar um pouquinho da tua passagem em 1989 por Roma, que você, fazendo dupla com o Danilo Marcelino, fizeram uma campanha incrível. Se não me falha a memória, ganharam de 2 cabeças de chave nessa campanha, vão até a final e perdem só de Pete Sampras e Jim Courier. Uma dupla extraordinária, com 2 jogadores extraordinários, mesmo sob o Saibro, que foi campeão de Roland Garros, né? Então, uma campanha incrível. Conta pra gente um pouquinho, lembra como é que era o torneio de então e como é que foi essa campanha de vocês? Tem vários detalhes ali, né, Zé Nilton? Assim, primeiro, Roma era muito diferente, né? Hoje é lindo. Já era bonito, mas hoje é espetacular, né? Pelo jeito você acabou de vir de lá, é isso? Você foi assistir o torneio? Fui. Mudou muito. A quadra central que nós jogamos era uma arquibancada móvel, né? Para, sei lá, 10 mil pessoas. Bem diferente do que é hoje de estrutura, né? Mas, assim, o que me chama muito a atenção da nossa época é que antigamente os grandes jogadores também jogavam duplas. Verdade. Né? Tanto é que a gente jogou essa final. Por que ela marcou? E tudo bem, né? Uma final de Roma é muito legal, tal, mas ela marcou mais do que o normal. Por quê? A gente jogou contra o Jimmy Courier, que virou número 1 do mundo, e na sequência o Pete Sampras, que virou mais que número 1 do mundo, né? Virou uma lenda, uma história no tênis mundial, né? E também, além desses 2 jogadores que a gente fez a final, eu joguei contra John McEnroe, eu joguei contra Stefan Edberg, né? Os caras que foram o número 1 do mundo e que hoje não jogam dupla, né? O Alcaraz não joga dupla, o Federer jogou algumas duplas ali meio de brincadeira, Nadal a mesma coisa. Então o que me chama a atenção é essa mudança e o quanto foi gostoso para a gente lá atrás poder ter jogado com esses caras, né? De estar hoje aqui contando uma história, né? De que, assim, eu me lembro do jogo, não me lembro 100%, mas do jogo algumas coisas, é que o Jimmy Courier, ele tinha um jeito de jogar como se fosse um batedor de beisebol, né? Não sei se você lembra disso. Lembro. Só que ele devolvia o nosso saque, a bola vinha girando ao contrário, a gente não conseguia lá fazer um voleio legal, era sempre um sofrimento para sacar e fazer o primeiro voleio, entendeu? Coisa que chamou muito a atenção da gente, né? A maneira com que ele devolvia, tanto é que nesse jogo a gente tomou 2 breaks, um no primeiro e um no segundo set, que valeu o jogo e tomamos esse break por causa dele. O diferencial dele de devolução, eu e o Danilo, eu sempre voleei bem legal, mas a gente estava muito fechadinho na rede. A gente surpreendeu vários jogadores por causa disso.
a gente estava voleando, os dois voleando muito bem, então era difícil ganhar o ponto do fundo da gente. A gente sempre botava o primeiro voleio em quadra e acabava ganhando ponto. Já nessa final foi difícil por causa da devolução do Jimmy Courier. E por um outro lado, veio o Sampras e Saka na época a 200 e tantos por hora, né? E aí a gente teve pouca oportunidade de break. Foi um jogo assim muito claro, né? A gente sofrendo ali para fazer o saque e eles bum, martelando a gente de cima para baixo, porque você viu que depois eles viraram o que viraram, né? Então, tem essa parte legal da história, né? Que você pode participar e jogar na época, né? Com esses grandes tenistas. Então, foi muito marcante, eu acho que ficou uma lembrança muito gostosa, para mim ficou muito gostosa, não sei tanto para o Danilo, mas coisas que marcam e que a gente fica feliz de ter vivido e ter tido essa experiência. Muito legal. Eu sou obrigado a puxar para vocês a pergunta, porque não sei se você viu as declarações recentes do Alexander Bublik, aliás, foi semana passada ele voltou a falar, descendo o pau na dupla, dizendo que a dupla é uma porcaria, que dupla não vale nada, e que dupla só joga quem não foi bem sucedido em simples. Falou muito mal do circuito de dupla, né? E é um contrassenso, porque a maioria do jogador amador hoje, né, principalmente a gente amador, você joga dupla o tempo inteiro, né? A dupla é uma coisa que faz parte do teu dia a dia, né? E ele veio descer o pau na dupla, mano. Eu acho que ele não pensou, eu acho que ele não é possível, né? Que ele tenha refletido direito. Mas não foi porque a dupla. Então. A dupla tem vários aspectos, né? Esse que você falou é um dos principais, né? Todo mundo joga dupla. Né? O tênis ele é muito duro. Hoje em dia, para você jogar uma simples bem equilibrada, você tem que estar bem fisicamente, né? Porque a correria é grande. Então, muita gente joga dupla, né? E quer se desenvolver jogando dupla, quer ver como se joga uma dupla bem jogada, né? É verdade o que ele falou? É verdade. Hoje você vai num estádio de tênis, está lá a final masculina, lotado. A final de duplas não tão cheia, né? As primeiras rodadas em alguns torneios não é cheio nem simples nem dupla, né? Mas normalmente a dupla está mais vazia, o público assiste, o público quer ver a simples. Eu acho que o tênis de televisão, o tênis de torneio, o público quer ver a simples. Mas a dupla, é muito bacana você assistir, né? E eu acho que, assim, Zé Nilton, assim, a parte principal da dupla é você colocar os jogadores novos, né, a nova geração de tenista, acreditando que eles podem jogar entre os melhores, né? Porque o que acontece, né? O garoto tem lá seus 19, 20 anos e começa a jogar um torneio profissional. Cara, é muito difícil, com 20 anos, ele ganhar de um cara de 26, 28 anos. É muito difícil. O cara vai entender o jogo dele e vai conseguir acabar tirando um pouco essa oportunidade do garoto jovem começar a andar. A não sei que ele seja fora da curva e se destaque muito. E a dupla não. A dupla ele consegue, de repente, pegar um cara que ele já perdeu na simples e ganhar desse cara na dupla. E começar a visualizar que, se eu ganho dele na dupla, pode ser que eu ganhe na simples. E a dupla vai trazendo o cara para dentro do circuito antes dele largar e falar, eu não consigo jogar tênis. É muito difícil para mim, eu já fui em 5, 6 torneios profissionais e perdi na primeira rodada. E a dupla vai te trazendo de volta para o tênis, né? Então eu acho que esse lado do profissional é que ele poderia ter parado para pensar que se de repente ele lá atrás ele não precisou da dupla para se inserir no tênis. Tanto que ele joga dupla muito, né? Ele joga muito dupla. Exato. Em média ele está jogando torneio de dupla. E vou te falar, se a gente puxar mesmo, é capaz da dupla ele ter
avançado no tênis um pouco por causa da dupla. Mais habilidoso como ele parece que é um cara que não gosta de correr, então no começo a simples devia ser muito desgastante para ele, muito duro. Então eu acho que ele foi melhor em dupla lá atrás. Provavelmente. Perguntar isso para ele. E sem falar que os jogadores, né, o exemplo hoje bem claro é o Alexander Zverev, que vira e mexe fazendo dupla com o Marcelo Melo. Ele usa a dupla especificamente para melhorar um ponto do jogo dele que ele sabe que ele precisa melhorar, que é o jogo de rede, né? Ele fala isso o tempo inteiro. Ele precisa, o jogo dele tem que evoluir para a rede. E o melhor jeito que ele encontrou foi jogar dupla. Então, vira e mexe, ele está jogando dupla, junto com o Maelo, principalmente, né? Então, você vê, os próprios jogadores de simples recorrem à dupla como um recurso de melhoria técnica, né? E você vê que no caso dele é bom, né? Você vê que ele estava olhando melhor na simples do que ele não olhava nada antes, né? E sem dúvida, né? Você é obrigado a sacar e volear de vez em quando, você é obrigado a estar ali na rede a hora que seu parceiro está sacando. Então, ajuda muito, não é só no voleio, não, viu, Zé? No saque também. Também. Sacar e cair um pouquinho mais para dentro da quadra, né? Transferir o seu corpo um pouco mais para cima da bola e fazer com que o seu saque tenha um pouco mais de peso, não só velocidade. Então tem a devolução também, te ajuda você a devolver ali, sabendo que tem alguém se mexendo, né, na rede, e não simplesmente falar, vou devolver assim, não. Tem um cara lá na rede. Menores, né? Tá ligado? Pequenininho, você tem que acertar a devolução ali, né? Então é um treino muito, muito importante também, sem dúvida. Sim. Então eu acho que agrega muito no jogo dos tenistas. É uma pena que os melhores. Mas eu acho que aí é grana, é desgaste. Um pouco de desgaste também, sem dúvida. Né? Você vê, o torneio Indian Wells, por exemplo, que paga bem, Indian Wells paga duplista para jogar, né? Então aí todo mundo joga dupla, né? E se diverte jogando dupla, né? Sim. Paga a parte, né, para os caras jogarem dupla. Então fica gostoso, fica legal. Gostaria de jogar lá com essa turma. Sem dúvida alguma. Maurão, conta um pouquinho aí pra gente o teu grande trabalho no seu projeto social aqui, que agora não só aqui em São Paulo, agora está no Brasil, em vários lugares do Brasil. Teu projeto cresceu muito, né? O Instituto Próxima Geração, com várias sedes, fazendo um trabalho muito sério em relação à sociabilização das crianças, levando tênis para muitos lugares que dificilmente teriam chance de jogar, fazendo um trabalho muito legal. Conta um pouquinho pra gente toda essa história aí, que já são, 7 anos, né? 7 anos, vamos fazer 8 anos. Pô, Zé Nilton, é muito difícil falar, porque é muito gratificante esse trabalho, né? Não só isso, parece que, sabe, você teve sua vida de estudante, você teve sua vida com o seu trabalho, e de repente você faz uma coisa muito maior que tudo isso. Uma coisa que representa muito mais. Então, cara, assim, eu tenho uma satisfação com esse projeto surreal, porque hoje a gente está, isso aí, há 7 anos, a gente tem mais de 600 crianças jogando tênis nos projetos, né? A gente tem 5 núcleos, né? A gente tem Montemor, a gente tem Salvador, a gente tem Belo Horizonte, a gente tem Recife e a gente tem aqui em São Paulo, em Osasco, que inclusive a gente vai inaugurar uma sede nova. Uma sede nova não, uma sede que nunca existiu, que a gente sempre trabalhava em outros lugares, e hoje a gente vai ter uma sede própria, né? A gente vai fazer uma inauguração dessa sede. Eu imagino que você vai poder dar um pulo lá, até se der jogar uma duplinha com a gente. Mas cara, é um projeto, Zé Nilton, muito real, sabe? Porque eu não sei se aqui você está mais presente, eu, né, acompanho e vejo o que vem acontecendo, né? Os detalhes, a gente tem alguns detalhes assim de ter um uniforme para as crianças e para elas se sentirem pertencentes ao lugar, né? A gente dá um lanchinho para elas. Tem crianças que às vezes a gente precisa dar 2 porque ela chega sem comer nada, então você dá um lanche antes para ela, um depois. A gente procura fazer o projeto próximo das escolas, para as crianças irem a pé para
para jogar tênis. Então tem alguns detalhes assim que são fantásticos, né? E o tênis ainda agrega nessa questão de disciplina, de formação de caráter, né? De um caráter mais positivo, um caráter mais, como que eu posso falar, mais limpo, mais verdadeiro, né? Sem querer enganar ninguém, né? No tênis a bola, você mesmo canta a sua bola fora e tá lá e você mostra a marca. Então não tem muito você querer inventar moda, né? Então eu acho que o tênis agrega muito. E o esporte em si, né, traz para a criança uma autoestima, Zé Newton, que você vê de olhos, como se fala, né, assim, a flor da pele. Você vai lá no projeto, você vê a alegria das crianças e o que o esporte estimula isso, né? Essa autoestima dela começar a se sentir bem, aprender um esporte que é dificílimo, como o tênis, né? Então, cara, eu tenho assim um orgulho e uma satisfação desse projeto que é enorme, sabe? E eu acho que por isso que o projeto cresceu, né? Porque as empresas veem a realidade acontecendo. Hoje a gente tem assim vários garotos fazendo faculdade de educação física, dando aula de tênis e ganhando sua grana, transformando a vida não só dele, porque o objetivo do projeto é transformador. A gente quer ajudar a transformar, dar objetivos ligados ao tênis, mas é transformador. E aí você vê uma criança que saiu do projeto, que hoje está fazendo faculdade de educação física, está dando aula de tênis, está ganhando a grana dele. Pô, eu tenho um garoto que comprou um apartamento para casar com a namorada dele. Então, cara, a hora que você vê isso, você fala, pô, é verdade. E as empresas, eu acho que enxergam isso. Tanto é que a gente, em todos os núcleos, a gente tem grandes apoiadores, pessoas do bem que gostam de tênis. E mesmo antes do projeto ser aprovado, a gente já tem o patrocínio já lá para o projeto seguinte. Então, tá sensacional. É o que eu falei, parece que é uma terceira fase da minha vida. Apesar de eu ter lá a MEN, que a gente faz muitos eventos, tem esse garoto que eu treino, mas o projeto parece que está em outra dimensão, sabe? É uma satisfação extraordinária, cara. Você faz o bem para um monte de gente, né? Porque eu tive algumas vezes lá, você sabe bem, aí você vê realmente, como você falou, a alegria das crianças, as crianças bem comportadas, todas as famílias participando, né? Todas as famílias vão lá, pai e mãe vão lá participar, vocês fazem festas para todos os grandes eventos, levam tenistas legais para lá bater papo, ou atletas, né? Vários atletas de várias modalidades. Então há uma integração em tudo isso muito, muito legal, né, Ono? Cara, é sensacional, assim, todo mundo que vai lá ver o projeto e primeiro sai maravilhado, né? E eu saio com uma energia de lá, cara, é incrível, porque Peraí, tá me ouvindo ou não? Sim, tamo lá. Caiu aqui o fone, desculpa. Eu não vou lá todos os dias, né? Eu tenho que trabalhar também, porque o projeto social, a gente usa a verba, o dinheiro público, então ele é especificamente direcionado para aquilo. Então, eu vou lá de vez em quando e toda vez que eu venho lá, eu volto com uma energia e vendo que vale a pena, né? Porque é muito difícil você ajudar as pessoas e tentar transformar a vida, né? A hora que você pensa em fazer isso, eu falo assim, como? Como que eu vou fazer? Vou dar dinheiro na rua? Vou dar comida, vou dar cobertor, você não sabe direito, né? E a hora que você vê um projeto verdadeiro igual o nosso do tênis, você fala, pô, é ali que eu quero ajudar e é ali que eu enxergo o que está acontecendo, né? Eu estou vendo que eu estou botando um dinheiro numa coisa verdadeira, uma coisa que é transformadora, a gente transforma a vida não só das crianças, mas da família. Hoje você vai lá nessa sede nova,
pô, tem 20, 30 crianças na quadra e tem 10 famílias ali assistindo, né? Então, é muito legal, é muito legal. Até estão convidados a conhecer a nossa sede, que é ali em Osasco. A gente pretende fazer uma inauguração agora no dia 28. Então, quem gosta de tênis, né, Zé? Vamos lá com a gente. Tem que ir lá. Pessoal, para conhecer mais o Instituto do Maurão, é institutoproximageração.org.br. Lá você tem todos os detalhes de endereços, tanto em São Paulo como nas demais unidades, para vocês conhecerem o trabalho, que é realmente espetacular. Eu sou testemunha, porque eu estou ali ao lado do Mauro o tempo inteiro, conheci muito bem esse projeto dele, e eles levam ele, Douglas Santana e todo o pessoal, leva isso com muito amor, com muita dedicação. E assim, né, lembrando a gente ainda lá em Salvador, Zé Nilton, a gente tem a Ivete Sangalo. Sim. Ela é a madrinha Ela é madrinha, pô, fui lá jogar tênis com ela, jogamos 2 minutos de tênis, ela começou a cantar, acabou. Aí, criança cantando, então foi fantástico, e é isso, né? A gente não faz nada sozinho, Zé. Então tem lá o Douglas, a gente tem um time maravilhoso ali que dá o suporte pra gente, senão não tinha como. Mauro Menezes, quero agradecer demais a tua presença aqui no podcast Tênis Brasil, parabenizar toda a sua longa carreira com esses exemplos todos de sucesso que você deu de Roma e principalmente pelo teu projeto social que você leva com tanto amor e tanta dedicação, e eu sou testemunha disso, que você vai conseguir fazer ainda muito mais, e muito mais longe do que vocês já foram, porque vocês cresceram muito nesses 7 anos, e eu acho que o projeto seu merece ainda muito espaço pelo Brasil inteiro aí. Parabéns e um grande abraço para você. Pô, cara, muito obrigado, feliz de ter participado aqui, sei que todo mundo procura vocês para saber de tênis, notícias de tênis, então é uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, viu? Imagina, grande abraço para você. Valeu, abração. Boa. Podcast Tênis Brasil com José Nilton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.